Aconteceu sábado no Teatro Municipal a estreia do espetáculo Convite para a Morte. A apresentação fez parte da programação alusiva ao Dia Mundial do Teatro. A nossa equipe esteve por lá e fez o registro. Sejam bem-vindos todos ao final da minha história. Em cena, um suicida que convida amigos, familiares e ex-amores para o seu último dia de vida. Porém, entre os convidados, ele não esperava que a principal interessada no assunto chegasse de surpresa em sua festa. Cinco várias vidas, para a mosca pela teia, para a caça pelo bote, para o fraco pelo forte, para a fome pela sede. No palco, 2 atores já conhecidos de Campina Grande, Gilmar Albuquerque como suicida e Tânia Régia, interpretando a morte. Durante o espetáculo, muitas questões são debatidas em um confronto entre a finitude e a vida. É um personagem muito rico, né? Muito rico porque ele é uma pessoa cheia de convicções, né? Tanto é que ele dá uma festa, convida as pessoas com esta plena certeza de suicídio. Só que com o aparecimento da morte, que é uma coisa para ele que inusitada, ele não contava com essa presença, ele não é que ele repense a situação dele, mas ele treme nas bases. Na verdade, ela tenta desestimulá-lo, né, que a ideia dela é exatamente esta, e ele, na verdade, estremece às vezes. Ele fica até em certos pontos em dúvida, não é? E ele torna-se até certo ponto emocionalmente afetado por conta disso. Tem trechos do espetáculo que parece que ele teve uma caída, entendeu? Então é um personagem muito rico, né? Cheio de detalhes, e isso favorece muito um ator, né? A morte, ela é uma mistura, assim, como o próprio texto, né? Retrata, ela é uma dicotomia entre o drama e a comédia, né? Só que não é uma comédia escrachada, né? É um texto dramático, porque você lidar com a morte, saber como lidar ou não saber, como normalmente a gente não sabe, né? Acaba sendo um drama para todas as pessoas, né? Mas, assim, é um drama com leveza, não é uma coisa pesada, que a pessoa fica pesada. Então, eu nós tentamos ver esse personagem da morte com esse equilíbrio entre o drama e a comédia, e a leveza, né? Em alguns casos um pouco de ironia, enfim, é essa mistura que eu espero que o público entenda dessa forma também. Por se tratar de um texto rimado, a inspiração para o figurino e trilha sonora foi a cultura nordestina, tendo a música instrumental um dos elementos da narrativa da peça. A gente primeiro pensou como é que ia ser a perspectiva, né, das falas, o tom que a gente queria dar, e pensou muito nessa sonoridade nordestina, já que a rabeca, né, é esse instrumento que tem a voz, né, daqui do Nordeste, e aí a gente pensou nas melodias também que pudesse conversar com esse diálogo da morte e do suicida, com essa perspectiva de uma sonoridade nordestina. Convite para a Morte teve sua primeira estreia em Campina Grande nos anos 2000. A peça tem como principal tema a morte e os aspectos que envolvem a humanidade. A proposta do autor era justamente trazer para o debate um assunto que é pouco discutido na sociedade. Que é um tema que a gente evita, mas é um tema inevitável por si. Não há como você não pensar na morte ao longo da vida. Na verdade, eu acho que as pessoas, depois que percebem, têm essa autoconsciência da mortalidade, da finitude, elas começam a construir algumas barreiras para não ficarem visitando esse pensamento. Mas é um pensamento perene, é uma situação que está estabelecida na vida ao nascer já, porque o fim de quem nasce é morrer. A jornada pode ser maravilhosa em todos os sentidos. Você pode ser, sei lá, chegar a ser uma majestade, um rei, uma pessoa super conhecida, um popstar, ou pode ser um mendigo, um morador de rua, um mero operário, mas todos terão o mesmo fim, que é a mortalidade. Para o público, trazer essa discussão nas artes é de fundamental importância, pois a partir do espetáculo, a visão sobre a morte se expande e outras questões sobre o assunto são observadas. Um tema muito apropriado de se discutir, da maneira que trouxe, com
todas as coisas que atormentam o ser humano na atualidade e as coisas que atormentavam antes, né? Chegando ao ápice de um duelo entre a morte e o ser humano. Achei muito interessante. É intuitivo e reflexivo ao mesmo tempo. Então, eu saí com essa reflexão de ser amiga da morte. É bem estranho falar isso, mas a verdade foi essa. Eu saí com esse sentimento. A peça trouxe essa reflexão da morte, que é um momento que todos vamos passar, né? É inevitável. E saber negociar essa morte e tal, como planejar, às vezes, se possível. Como passou na peça, né? Ele desejava a morte, ele pensava como seria o final dele. Mas aí ela tenta mostrar como pode ter outra vertente, né? Pode ser em outro momento, de outra forma. É bem interessante a gente pensar um pouco como seria a nossa morte. Eu acho que a premissa é essa, traz essa reflexão. Velório sem choro é aniversário sem parabéns. Mas o importante é que a minha família